A todos vocês, a graça e a paz. Muito bom nós estarmos juntos, especialmente sabendo que o nosso Pai também está aqui. Como o nosso querido Bruno disse, há um trono no céu e esse trono não está vazio. Há alguém sentado nesse trono e esse alguém ama demais cada um de nós, cada um de vocês, ama demais a sua vida. E eu quero nesta noite que você creia nisso e entenda que Ele tem o melhor para você. Eu tenho da parte de Deus algo muito especial para compartilhar com o coração de todos vocês. E eu peço que você aproveite, receba, entenda que a palavra que Deus vai falar a partir de agora, quando estamos iniciando a pregação da palavra, é para abençoar a sua vida. O Senhor diz: a minha palavra é a vida. Se você quer vida, receba a palavra. A palavra do Senhor é a vida para o seu coração. Então eu quero junto com você compartilhar vida, e nós vamos compartilhar vida uns com os outros. Hoje pela manhã eu comentava que ao ouvir esta apresentação que o pastor Bruno fez aqui, falando de uma semana que começou mal e terminou bem, eu me lembrava quando há 2 semanas atrás o pastor Olavo também fez a apresentação do culto e também falava a mesma coisa, de uma semana que começou mal e acabou bem. E eu creio que não é coincidência isso, mas é porque Deus trabalha e de certa forma Ele está sempre nos livrando do mal. Esta semana para mim começou muito difícil, mas terminou bem. No início da semana, a pastora Cristiane acordou com as mãos fechadas e não podia abrir as mãos. E aquilo trouxe muita preocupação para o meu coração, e imediatamente eu marquei uma consulta em São Paulo, nos médicos que a assistem naquela cidade, e nós fomos para lá, e aquilo estava me incomodando muito, entristecendo meu coração, vê-la naquela situação. E eu até revivi os tempos que minhas filhas eram pequenas, cortando comida para que ela pudesse se alimentar. E eu sei que nós fomos para São Paulo e levamos lá uma porção de exames que foram realizados. E saímos de lá, depois de passar ali alguns dias, retornamos cheios de alegria. Porque embora fosse um efeito ruim, uma situação delicada, mas era fruto do remédio e não da enfermidade que está sendo prevenida nesses dias. E aquilo trouxe paz ao nosso coração e nós retornamos. Infelizmente tem que passar por isso, porque até o momento não encontramos outra alternativa de tratamento para o câncer que ela vinha desenvolvendo, senão este remédio. Mas ficamos em paz, por saber que não é uma outra enfermidade, não é uma reincidência. E eu me lembrava justamente sobre isso. A semana começou difícil, mas terminou em paz. E Deus quer fazer isso conosco todos os dias. Por pior que seja o momento ou o dia que nós estejamos vivendo, nós vamos terminar em paz, porque há um trono no céu e há alguém sentado nesse trono em todo o tempo buscando nos abençoar e nos guardar de todo o mal. E quando você está aqui nesta noite, eu quero clamar a Deus para que esta gratidão por este fato seja uma realidade em sua vida. E eu creio que a mensagem que nós vamos compartilhar hoje vai fortalecer este valor no seu coração. Eu quero ler com você um texto das Escrituras, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 11. João, capítulo de número 15, versos de 1 a 11. E olha o que diz esse texto das Escrituras. O meu subtítulo aqui é A Videira e os Ramos.
E ele diz assim: eu sou, diz Jesus, a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, diz a palavra. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, ou a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Pai de bondade e misericórdia, somos tão gratos ao Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é vida, e é nesta vida que queremos nos alimentar, é desta vida que queremos ser cheios. Por isso, no nome santo do Senhor, vem hoje, Senhor, transformar cada coração, vem transformar a nossa mente, vem transformar a nossa visão, as realidades que nos envolvem, através da Tua santa palavra. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu tenho aqui em minhas mãos um objeto. O que é isso aqui? É um galho, ou um ramo. Esse galho aqui eu tirei de um vaso que tinha ali. Eu não posso nem fazer uma série de pregações como essa, porque senão vai acabar com o vaso ali da frente. Então, preguei de manhã, me pediram a varinha de presente, levaram, fui obrigado a pegar outra ali. Mas este galho, ou este ramo que eu tenho em minhas mãos, ele pode produzir frutos? Você que não veio de manhã e está aqui agora à noite, você acha que ele pode produzir frutos ou não? Eu tenho dúvida disso. E eu trouxe um filme que eu peguei aleatoriamente na internet, não é um filme cristão, tem 4 minutos, e eu queria que você assistisse comigo esse filme, que vai dizer se esse galho pode ou não dar frutos.
Alô. Vocês acham que esse ramo pode voltar a produzir frutos ou não? Que bom, né? Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor. E o meu Pai, que vocês viram ali simbolizado por aquele agricultor, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda, ele limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero usar uma outra palavra, você pode marcar essa aí que nós vamos voltar nela, mas eu quero ir com vocês lá para Romanos, capítulo de número 11, que explica melhor essa história. Agora, fazendo uma comparação entre os judeus e os gentios, que são não judeus, que somos nós. Olha o que diz aqui em Romanos 11, lembrando que Romanos 11 foi escrita, um capítulo do livro, da carta aos Romanos foi escrita para falar a respeito dos judeus. E aqui no verso 17 de Romanos 11, Paulo diz o seguinte: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis os ramos, porém, se te glorias, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verso 24, pois, se fosses cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados a sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Aqui Paulo está falando que os judeus foram tirados da oliveira e foram enxertados nela os gentios, mas que no final dos tempos ainda estes que foram tirados serão novamente reenxertados. Ele está falando aqui a respeito da salvação dos judeus. E eu quero agora voltar com você lá para João de novo, capítulo de número 15, e eu quero explicar melhor esta história para todos vocês, e eu tenho certeza que você vai entender e vai ser muito abençoado nesta noite com aquilo que o Senhor está nos dizendo. O processo de cultivo de uma oliveira passa por 3 partes, aliás 4. Na primeira parte, um pequeno caule é colocado dentro da água, e quando começa a soltar alguns botõezinhos nele, que serão as futuras raízes, eles são tirados da água e colocados em pequenos vasos. E naqueles pequenos vasos ele desenvolve mais um pouco, e depois de desenvolver mais um pouco, ele é plantado na terra, no solo natural. E quando ele desenvolve mais um pouco, ele é cortado, e aquele caule grosso que todos nós vimos ali, que foi cerrado, aquela é uma videira antiga. E por que o ramo é colocado naquela videira antiga, enxertada na videira antiga? Porque uma videira nova, ela sofreria com as intempéries do tempo, com as pragas, com as adversidades que são à sua volta, grande possibilidade de secar, de se perder pela falta d'água, pelo excesso de sol, pela eventual manifestação de alguma praga, ela poderia morrer facilmente.
Mas aquela cujo caule já está grosso, que você vê ali sendo cortada, ela já passou por esse processo e ela está entre aquelas que venceram a batalha e sobreviveram e se desenvolveram e deram muito fruto durante a sua existência. Mas em determinado momento ela é cortada e recebe sobre si um ramo novo, que vem com mais vigor, que vem com mais viço, que vem com mais produção. E eu quero fazer uma comparação hoje muito simples entre este processo e o processo que Deus estabelece na vida de cada um de nós. A própria epístola de João, ela chama esses 3 estágios, de filhinhos, jovens e pais. Existe em cada uma destas realidades, e especialmente a partir do momento que o ramo já está formado, está dentro de um pequeno vaso, é a realidade de muitos de nós, que embora tenhamos ouvido a palavra de Deus, não somos capazes de frutificar. Por quê? Porque ainda somos um caulezinho plantado num vaso. E sabe como é que o caulezinho plantado no vaso pensa ou não? O caulezinho plantado num pequeno vaso, ele pensa assim: eu tenho alimento só para mim, eu tenho terra só para mim, eu tenho aqui só aquilo que eu preciso para sobreviver. Por isso eu não posso nem frutificar e nem repartir aquilo que eu recebi com outros, porque é tão pouco que tem dentro deste vasinho que eu não posso de modo algum pensar em agir de outra forma senão preocupado com a minha própria sobrevivência. E aqui estão um exemplo de alguém que está lutando pela sobrevivência, alguém que não consegue nem levantar a cabeça e olhar para frente e ver que existem outras pessoas à sua volta, com quem pode interagir, com quem pode se interar, com quem pode oferecer vida, receber vida, porque está cercado naquele pequeno mundo, naquele pequeno invólucro, como um ramo novo. Mas Deus, Ele não nos permite ficar parados. Ele não nos permite permanecer da forma com que estávamos. E de repente Ele nos tira daquele estado, e Ele faz uma limpeza primária que causa alguns ferimentos, que causa algumas machucaduras, como este pequeno ramo que eu arranquei de um vaso ali na entrada da lateral nossa, que se aquela planta falasse, ela devia estar gemendo, chorando, murmurando, ou quem sabe até falando alguma palavra injuriosa contra mim. E é assim que nós reagimos muitas vezes. Quando estamos naquela situação e de alguma forma Deus vem e começa a mexer em nossa vida, um desconforto toma conta de nós. E muitos dizem: mas eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram, parece que a minha vida piorou, agora eu estou sendo vítima de um sistema que quer acabar com a minha vida, está arrancando meus pedaços, está transformando uma realidade que eu já aprendi a conviver com ela em algo novo, mas eu não estou confortável nesta situação. E muitas vezes nós passamos por isso, muitos entre nós passam por isso. Mas este é o processo natural de quem está colocado nas mãos do Senhor. Este é o processo natural que a vida de cada um de nós tem que enfrentar para que se cumpra o projeto e o propósito do Pai sobre a nossa vida. E de repente Deus nos tira daquela situação. E agora vem o segundo estágio. Ele nos planta na terra. E agora estamos plantados na terra. E quando estamos na terra, a terra nos reserva alguns desafios. Às vezes a falta da água, às vezes o excesso de sol, às vezes as pragas, às vezes as lutas que vêm com as invasoras, e as coisas que de certa forma todos os dias nos afligem. Mas isso também é necessário para que haja crescimento e fortalecimento desta, que vai ser, segundo os olhos e o propósito de Deus, uma árvore que vai produzir muitos frutos.
E quando estamos nesse processo, em primeiro lugar, nós nos sentimos muito mal, porque agora estamos enfrentando o mundo na consciência que temos que avançar, dependendo única e exclusivamente da nossa fé, porque muitas vezes não temos onde nos apoiar, porque fomos colocados num ambiente totalmente novo. E em segundo momento, o que acontece? Nós começamos a desenvolver métodos para sobreviver nesta terra. E agora aprendemos a lidar com as situações, e agora aprendemos a enfrentar as lutas, já começamos agora a entender os processos, e começamos a gostar de permanecer nesta terra. E muitos que foram arrancados de um lugar e transplantados para outro, agora encontram neste novo ambiente um lugar que começa a se tornar confortável. Mas nós imaginamos que a nossa vida nesta terra é para sempre, e começamos a fazer planos de longo prazo para esse estágio no qual estamos colocados, e começamos agora a querer reunir muitas coisas e trazer muitos confortos e muitos benefícios para serem aplicados nesta terra. Muitas vezes aqui corremos os maiores riscos. Por quê? Porque podemos confundir o propósito de Deus e perder de vista aquilo que Ele tem para nós. Quando colocados nesta terra, começamos a imaginar que aqui nesta terra é o nosso reino, e começamos a trabalhar por coisas desta terra, e começamos a ajuntar tesouros para esta terra, e começamos a imaginar que nós vamos permanecer pelo resto da nossa existência e até a eternidade nesta terra, e a única coisa que nós enxergamos é esta fase do processo, aonde imaginamos ser o fim de todas as coisas. Mas Deus também continua trabalhando em nossa vida, e em determinado momento Ele começa um novo processo em nossa vida, e Ele quer nos despregar, descolar desta terra, ao ponto de que começamos a sentir muito desconforto, ao ponto de que as coisas nas quais nós nos apoiávamos começam a parecer muito frágeis, ao ponto que Ele começa a remover apoios que tínhamos em nossas vidas, ao ponto de que Ele começa agora a trazer outros traumas, outras pressões, outras demandas à nossa vida, até que somos arrancados desta terra. E neste momento parece que uma perda incrível tomou conta de nós. Parece que as feridas que foram produzidas, elas foram produzidas por alguém que de certa forma nos despreza, nos odeia. Você viu aquele agricultor, a hora que ele saca aquele canivete e começa a cortar a planta, você consegue se colocar no lugar daquela planta, sendo lascada, sendo ferida. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Muitas vezes é este o processo no qual eu e você estamos colocados. Mas nós temos que ter clareza a respeito destas coisas e saber que tudo isso é um processo que visa levar-nos a um terceiro passo, a um terceiro lugar, a uma terceira posição, que é o propósito de Deus para todas as coisas e para cada um de nós. O propósito pelo qual Jesus, que é a videira verdadeira, foi cortado, como você viu, como diz as Escrituras, foi cortado da terra dos viventes. Ele foi cortado, ele foi podado, para que aquele tronco que sobra ali pudesse receber muitos enxertos sobre ele. Mas enquanto estamos envolvidos nesse processo, esse sentimento de desconforto, esse sentimento de que algo errado está acontecendo conosco, esse sentimento de que Deus talvez não nos ame tanto assim como Ele diz que ama, este sentimento começa agora a nos confundir. E neste momento, o inimigo pode levar vantagens, ministrando a nossa vida, ministrando ao nosso coração, sentimentos de derrota, de fracasso, de frustração, de rebeldia, de rebelião. E pode nos levar muitas vezes a perder a visão do processo no qual eu e você estamos inseridos. Mas é quando Deus vem, e agora, num terceiro passo, Ele nos enxerta na videira verdadeira. E quando somos enxertados na videira verdadeira, uma coisa acontece imediatamente.
A palavra diz lá em Romanos, o texto que nós lemos em Romanos 11, que a seiva daquele tronco começa agora a alimentar este ramo. Diz aquele texto que aquilo que está no tronco começa a subir e a sustentar essa nova estrutura que foi agora enxertada naquele caule mais grosso, mais velho, mais resistente. E é neste momento que o Espírito de Deus começa a se comunicar com a nossa vida, através deste contato, deste relacionamento que se dá pelo fato de estarmos enxertados em Jesus. A nossa vida ganha uma nova relevância. E aqueles sentimentos maus e sentimentos de insegurança que nos rodeavam, agora, através da ministração do Espírito Santo ao nosso coração, comunicada pelo Jesus no qual estamos enxertados, começa a nos dar conforto, mesmo em meio às tribulações, como cantamos no último cântico aqui. O Senhor me faz feliz. Tu és minha rocha, meu escudo, minha força. Tu és meu socorro bem presente no momento, no dia da tribulação. Porque estamos enxertados na videira verdadeira. Agora podemos receber vida do Senhor. E este terceiro estágio, ele pode se desdobrar em duas realidades que estão previstas em em João capítulo de número 15. Você percebe aqui que diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, como pode um ramo que foi enxertado na videira não dar fruto? Como pode? Como pode o Senhor dizer que alguém que está enxertado nele não dá fruto? O propósito do Senhor é que cada um de nós frutifiquemos. O propósito do Senhor é que a sua vida seja uma vida frutífera, porque você já venceu aquele estágio que só se preocupava consigo mesmo, o estágio da sobrevivência, do pequeno ramo colocado naquele vaso. Você já sobreviveu ao estágio que estava plantado na terra, aonde os valores da terra eram ministrados ao seu coração em todo o tempo, e a sua vida era pautada pelas questões desta terra. Agora você está enxertado na videira, e agora suas motivações são do céu. Embora isso não exima a nossa responsabilidade de trabalhar, de produzir, de ganhar o sustento nesta terra, mas agora a nossa cabeça está no céu. É pé na terra e cabeça no céu. Como eu lia num livro que nós vamos estar compartilhando com toda a igreja nas próximas semanas, a nossa vida se torna sobrenaturalmente natural, mas naturalmente sobrenatural. Ela é sobrenaturalmente natural, por quê? Porque nós continuamos a ser as mesmas pessoas, com os mesmos relacionamentos, com os mesmos amigos, mas agora há algo em nossa vida, há algo em nosso coração que nós podemos usar para impactar outras vidas. Há algo em meu coração que eu posso compartilhar com você, para enriquecer você, fortalecer você e levar você a conhecer não só a Cristo, mas a salvação que Ele tem preparado para aqueles que o recebem. A minha vida se torna sobrenaturalmente natural. A sua vida se torna sobrenaturalmente natural. Mas a nossa vida também se torna naturalmente sobrenatural. O sobrenatural não é alguma coisa espantosa para nós. Você começar uma semana mal e terminar bem não é alguma coisa espantosa. Você ver uma situação intransponível, sem saída, sem solução sendo resolvido, já não é algo espantoso para nós, porque a nossa vida se torna naturalmente sobrenatural. Porque aquele que nos alimenta, aquele que habita em nós, aquele que nos enche de tudo de bom que Ele tem sobre si e comunica a nós estas virtudes, habitando em nós, vivendo em nós, porque estamos ligados nele, este nos fortalece.
e brota em nós, que vem através da seiva que Ele nos comunica, que é o Seu Espírito Santo, brota em nós um sentimento de segurança, que se manifesta mesmo em momentos de crise, que se manifesta mesmo em momentos de grandes desafios. É o que nós temos vivido e experimentado na nossa casa, é o que nós temos visto Deus fazer a cada dia, diante de lutas muito complicadas, diante de doenças incuráveis. Nós temos visto um mover de Deus, naturalmente sobrenatural. É o que Deus quer dar a cada um de nós. E quando nós estamos reunidos aqui nesta noite, Deus quer que estas verdades, elas não sejam apenas inculcadas na nossa mente, mas desçam ao nosso coração e gerem fé na vida de cada um de nós, e possamos de verdade tomar posse do fato de que somos ramos que foram enxertados na videira verdadeira. E à medida que você crê nisso, você começa a experimentar este mover em sua vida. Mas voltando aqui ao texto, ele diz aqui no verso 2: todo ramo que estando em mim não der frutos. Como pode um ramo estar nele e não dar frutos? Este ramo que não dá fruto, ele tem um nome. E talvez este ramo que não dá fruto seja o ramo que Jesus mais combateu durante a sua estada sobre esta terra, que são os religiosos. Quando você vê mais à frente em Romanos capítulo de número 11, dizendo que existe um certo tipo de ramo que foi quebrado e arrancado da árvore para que outro pudesse ser enxertado no seu lugar, ele estava falando a respeito de uma categoria de ramos, que eram os religiosos. Os religiosos, ele tem um bom discurso, o religioso tem uma boa aparência, o religioso tem um bom vocabulário, o religioso tem um bom discurso, o religioso tem uma boa postura, mas o religioso não dá fruto. Por quê? Até tem um texto muito lindo na Bíblia que explica isso detalhadamente, que é o texto de Isaías 58. Ele fala com detalhes por que o religioso é tão abominável diante de Deus. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de um ímpio, mas não ouve a oração de um religioso. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao monte para orar, e um deles orava ao Senhor batendo no peito, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a este que está aqui do meu lado, que é um ímpio, pecador, miserável. Obrigado, Senhor, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou esmolas. E a Bíblia diz que o outro que estava do lado dele chorava dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu tenho pecado. Senhor, me perdoa porque eu sou um miserável. Senhor, me perdoa porque eu sou um transgressor. Senhor, me perdoa. A Bíblia diz que este segundo, que reconhecia a sua miséria, desceu do monte justificado diante de Deus. Então o ramo que não dá fruto é o religioso. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Não só para comunicar a verdade de que já fomos enxertados, se cremos em Jesus, já fomos enxertados na videira verdadeira, mas também para que nós entendamos que existe um perigo que cerca-nos, mesmo depois de termos sido enxertados. Nós não podemos perder de vista que o grande projeto de Deus para cada um de nós é que nós venhamos a frutificar. E o que significa frutificar? Frutificar significa compartilhar do amor de Deus com outras pessoas, ao ponto delas desejarem participar do mesmo processo de enxertia que nós vivenciamos. Outros que venham e digam: eu também quero esta vida, eu também quero participar deste processo, eu também quero este Jesus, eu também quero esta experiência, eu também quero ser como você. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui.
Nós estamos sendo trabalhados e preparados por Deus a cada dia, mesmo quando sofremos as podas mais terríveis da nossa vida, mas é o Pai. Você viu o zelo daquele agricultor? Muitos agricultores utilizam-se até de música, vocês sabiam, nos seus pomares, como você ouvia naquela música? Muitas das plantações das vinhas tem até música clássica para as uvas. Olha que Deus zeloso e maravilhoso. E é com este tipo de cuidado, de zelo, que eu e você estamos envolvidos. E aquilo que dói muitas vezes é Deus removendo o que não é bom, o que estava para destruir a nossa vida, o que estava tratando com o nosso caráter tantas vezes pernicioso e que nos encaminha para a perdição. Deus está ali tratando e trabalhando para nos firmar nele. E conforme a carta que eu escrevia para os nossos pastores no final de ano, mar calmo nunca gerou bom marinheiro. Bom marinheiro é formado em mar revolto. E é no meio dessas circunstâncias que nos afligem que nós somos capazes de amadurecer na fé. E mesmo que tudo dê errado, permanecer firmados no Senhor, sabendo que é por um breve tempo e por um motivo de crescimento e amadurecimento, e é para o nosso bem que muitas vezes somos submetidos a tal tratamento. Mas o religioso não é assim. O religioso não só não frutifica, mas o religioso também não aceita o tratamento. Quando Jesus está aqui explicando estas verdades, parece que ele está contando uma história muito bonita, mas essa história é muito dramática. Ele fala que quem não dá fruto é quebrado e lançado para secar e depois lançado no fogo. Paulo em Romanos, ele diz que aquela casta de ramos são quebradas para dar lugar a outros que são enxertados na árvore. Então essa história, para alguns tipos, é muito desastrosa. E aquilo que parece para nós que é desvantagem, às vezes permanecer debaixo de um tratamento, debaixo de uma correção, debaixo de uma limpeza, debaixo de um aperfeiçoamento, é a maior bênção que existe na face desta terra. Porque a palavra de Deus diz que Deus só trata os filhos que Ele ama. Os outros, e lançado fora. Deus tenha misericórdia de mim e de você. E eu sempre digo ao Senhor: Senhor, não desiste de mim. Continua esse processo de limpeza, continua esse processo de mudança, continua esse processo de crescimento. Ainda que doa, ainda que seja em determinado momento muito difícil de suportar, continua. E aí vem um texto das Escrituras que Deus diz: não veio sobre vós tentação ou provação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Este foi o texto que eu e a Cristiane recebemos de Deus há algum tempo atrás, há um ano e pouco atrás, quando nós soubemos de um quadro que tinha se desenvolvido na vida dela de enfermidade. Quando nós saímos do consultório médico, entramos no carro e começamos a orar. Esse texto consolou o nosso coração e tem nos sustentado até hoje. Não veio sobre vós provação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Então a melhor coisa que tem é estarmos nas mãos daquele agricultor que você viu ali no vídeo, que pega a tesoura e de uma forma aparentemente tão cruel, corta aqueles ramos, e depois saca aquele canivete sanguinário e começa a arrancar outros pedaços, mas depois ele enxerta na videira verdadeira. E quando você vê ele vindo com aquela cera e cuidadosamente tapando as brechas por onde entrariam as coisas que poderiam produzir dano, produzir apodrecimento, produzir perecimento da planta,
E depois ele sobe aquele invólucro e amarra bem e enche de terra, com adubo, com tudo aquilo que nós precisamos. E cuidadosamente, todos os dias, passa pelo meio do seu jardim, passa pelo meio da sua plantação e vai cuidando daqueles ramos. Mas continuando aqui no texto das Escrituras: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra aqui é permanecer. Por que muitas pessoas não permanecem? Porque alguns estão conosco em determinado tempo, em outro tempo já não estão mais conosco. Simplesmente porque não suportam o tratamento ou o momento que tem passado. Eu certa vez li um livro, e já comentei isso com vocês, que contava a história de uma pessoa que estava passando por uma profunda tribulação, e ele começa a orar a Deus para que cessasse aquela tribulação. E à noite ele tem um sonho, e naquele sonho ele vê um escultor que estava esculpindo uma linda escultura. De repente começa a guardar as suas ferramentas em uma caixa para de esculpir aquela escultura que estava ganhando um contorno lindo. E ele simplesmente coloca as ferramentas na caixa, se levanta e vai embora. E aquela pessoa em sonho pergunta: por que você parou? E aquele escultor disse: porque você me pediu. A obra ia ficar maravilhosa, mas diante do seu pedido, eu parei. E é o que acontece muitas vezes. Deus nunca retirou o livre-arbítrio de nenhum de nós. Você pode hoje sair daqui e nunca mais voltar a este lugar, ao convívio dos seus irmãos, ao relacionamento com aqueles que você acha que de alguma forma te contrariaram. Você pode fazer isso, você é livre para isso. Mas você interrompe aquilo que Deus estava fazendo, e a obra fica inacabada. E o segredo aqui nesta palavra é permanecer. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele primeiro pede para que eu e você permaneçamos. Sabe quantas vezes Satanás já me falou: larga tudo, para tudo, deixa tudo, olha o que vocês estão sofrendo, não precisa passar por isso. Talvez 1.500.000 vezes. Mas para cada uma dessas vezes que ele me trouxe essas ideias na mente, eu tinha uma convicção de que eu fui chamado por Deus para dar frutos. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Talvez muitos passem ao longo da nossa existência por nós, mas só vão frutificar aqueles que permanecem. E a palavra diz assim: como não pode um fruto de si mesmo, um ramo de si mesmo produzir, se não permanecer na videira? E a videira, neste caso, na face desta terra, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. E a igreja não são essas paredes que estão à nossa volta. A igreja é o recheio, é o conteúdo, sou eu e é você, e somos nós a igreja do Senhor. E é na igreja que as pessoas devem permanecer. Por quê? Porque a igreja é lugar de tratamento. A igreja é lugar de recuperação. A igreja é lugar de crescimento. A igreja é lugar de ser contrariado. Porque é assim que Deus age em nossa vida. A igreja não é esse prédio. Minha família está viajando. E eu cheguei hoje à tarde em casa, a casa estava vazia. Não tinha nenhuma graça naquela casa. Por mais adornada, arrumada, organizada, bonita que uma casa possa ser, se não tiver o conteúdo dentro, ela não tem valor nenhum. E às vezes nós nos queixamos do barulho, da confusão. Esses dias eu recebi um presente, a incumbência de cuidar de 2 sobrinhas. Fazia muitos anos que a gente não tinha criança pequena em casa. E eu confesso a vocês que foi uma prova de fogo. Mas quando elas saíram, nós ficamos procurando elas ali em casa.
ver uma criança pequenininha ali, a mais nova dormiu na cama ali junto com a Cristiane, e ela falou do dia de manhã que tinha dormido na cama com a mamãezinha. Imagina para o coração de alguém que teve 4 filhos ouvir uma coisa dessa, quase se derreteu, né? Falou, vou adotar para mim. Aliás, foi dada essa sugestão lá em casa, vamos adotar. E eu tenho certeza que a Isabela e o Alessandro jamais fariam isso. Por quê? Porque quem tem um filho tem tudo. Eu comentava hoje de manhã, Anitta, estava aqui o Rafa de manhã, né? Uma vida sem frutos é uma vida sem sentido muitas vezes. E eu me lembrava com o Rafa, né? Eles tinham tudo, um casal lindo, o filho da Anitta e a sua nora, mas eles não podiam ter filhos. Quantas vezes nós oramos por pessoas que não podiam ter filhos e não se conformavam com esta situação? Até que Deus concedeu, e a Sara nasceu agora no início de janeiro, perfeita, linda, está lá pegando um pouquinho de corpo para vir para a igreja, né? Que uns dias vai estar entre nós aqui. Mas eles viviam como se faltasse alguma coisa. E é este sentimento que Deus quer plantar no coração de cada um de nós, que nós precisamos gerar filhos espirituais para Deus. E quando nós temos esta oportunidade, temos esta alegria, nós não conseguimos viver sem isso mais. No final do ano eu ganhei um camarada para Jesus, batizei ele, o abençoado não veio hoje, eu não vejo a hora de acabar esse culto para ligar, para saber onde ele está. Porque ele nunca falta culto, ele vem normalmente nos 2, hoje não veio. Não veio de manhã e não veio à noite. Ontem ele foi visto na companhia do meu querido Ademar. O que você fez com ele? Sumiu com o rapaz. A última vez que eu falei com ele estava com o Ademar ontem. Você não largou para o meio da estrada aí não, né? Olha lá, hein? Por quê? Porque são filhos. E a palavra diz que nós fomos chamados por Deus com a mais sagrada das missões, que é produzir frutos, filhos para Deus, através da graça que Deus colocou sobre a nossa vida. E eu quero continuar lendo aqui, diz que ninguém pode dar fruto se não permanecer em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se estava nele, como é que não dava fruto? Se estava enxertado em Jesus, como não dava fruto? Não dava, porque em determinado momento se confundiu. Semana passada, o nosso querido amigo, pastor Paulo Mazzoni, estava aqui entre nós. Aliás, hoje de manhã nós fizemos uma porção de conjuntos de CDs com as ministrações dele, que são assim imperdíveis. Acabaram todos, mas semana que vem o Marquinhos já me prometeu, vai produzir muitos e vai ser ofertado para você ali, esses CDs, por um preço bastante camarada, para que você seja muito abençoado, muito enriquecido, muito fortalecido pelas verdades lindas que ele compartilhou aqui conosco. E ele fala que na sua igreja, em determinado momento, ele começou a pregar muito sobre essas questões de produzir, de dar frutos, de ganhar pessoas para Jesus. Chegaram no pastor e falaram: pastor, assim não dá. Ele tinha uma meta quando ele começou a igreja de ganhar 1000 pessoas para Jesus. Eles já ganharam 12.000. O ano passado, só na congregação a qual ele é pastor, eles batizaram 4.000. E o objetivo deles para esse ano de 2006 era ganhar 12.000 pessoas para Jesus. E aí houve uma rebelião na igreja. Assim não dá, pastor, 12.000 é muita gente, não vai dar, o senhor tem que mudar essa meta, a gente não aguenta mais. Ele falou: enquanto nós somos 12.000, responderam para ele. Então nós vamos tirar a meta, arranca a meta. Ele tinha mandado fazer banner, quadro, cartaz, com o número 12.000. Ele falou: nós vamos abaixar esta meta. Nós vamos abaixar esta meta para 1. Vocês concordam? 1 está mais fácil. 1 cada um. Então nós somos 12.000, cada um ganha 1. Está feito o negócio? Está feito. Aceitaram de boa.
Então agora só cada um precisa ganhar um. Então nós somos aqui na igreja aproximadamente, segundo estatísticas que variam, em torno de 1.500 pessoas. Já pensou se cada um ganhar uma pessoa para Jesus? É difícil ganhar uma pessoa? Eu conheci gente que ficou entre nós mais de 20 anos e não conseguiu produzir frutos. 25 anos, não fiquei sabendo de nenhum fruto. Às vezes acontece, por quê? Porque nós nos conformamos. Nós nos conformamos. E ele, pastor Paulo Mazzoni, encurralou uns camaradas, falou, não, eu não dou fruto porque o meu ministério é oração. Oração? A Bíblia diz para cada um de nós, orai e vigiai sem cessar. Mas quando Jesus chamou seus discípulos, disse, ide, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para ir pregar o Evangelho. Mas e a oração? Orar e vigiar todo o tempo. Uma coisa não exime outra. E tem gente, não, o meu ministério é cuidar para que não sente nenhuma abelha em cima dessas plantas que estão aqui, mesmo elas sendo de plástico. Meu ministério é trocar as lâmpadas da igreja. Tudo isso é maravilhoso, mas tem que dar fruto. Me lembrava hoje cedo do testemunho do Valtinho. Aliás, era um testemunho que virou um testemunho. Porque o Valtinho, quando ele era auxiliar do Rocha, cadê o Rocha? A Rocha, subiu, está escondido lá atrás. Você sabia que ia sobrar para você, né, meu? Já foi aí para trás, né? Ele era auxiliar do Rocha e o GECEM cresceu demais. Cresceu demais. Porque os dois plantados na videira, dando fruto. Na hora de multiplicar esse GECEM, eu ameacei o Valtinho de morte, ele não aceitou ser o novo líder. Eu coloquei uma R15 de plástico, lógico, na cabeça dele, falei que ia atirar, ele não aceitou ser líder de GECEM. A hora que eu ameacei de riscar o nome dele do livro da vida, ele começou a amolecer. Mas eu sei que deu trabalho esse rapaz. Valtinho pensa num cara determinado em não fazer o que a palavra manda fazer. Mas em determinado momento o Espírito Santo agiu, porque não é por força nem por violência, diz Zacarias, é pelo meu Espírito. O Espírito Santo tocou o coração do Valtinho. E o Valtinho aceitou ser o líder do novo GECEM que ia multiplicar lá da casa do Rocha. Passado um tempo, o Valtinho veio me procurar. E o Valtinho disse assim, pastor, quando o senhor me desafiou, eu não aceitei porque eu não gostava de gente. Eu não gostava de relacionamento. Mas Deus fez uma obra na minha vida que todo dia, quando eu saio do meu trabalho, na época ele trabalhava lá na Câmara de Vereadores, ele cuidava do acesso ao estacionamento. Hoje é chefia geral lá na Câmara, ao lado do meu querido vereador Jamil Janine. Mas o Valtinho veio me procurar e falou, pastor, eu saio do meu trabalho, eu passo na frente da casa de cada um para ver se eles já chegaram em casa. E se eles não chegaram, eu telefono para eles para saber onde eles estão. Eu não consigo mais, pastor, deixar de cuidar, de me preocupar com essas pessoas. Este é o propósito de Deus. Esta é a missão que Ele dá a cada um de nós. É para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser enxertados nele e a partir daí começar a dar frutos. Mas se nós não compreendemos isso, sabe o que acontece? Os anos vão passando e a gente se conforma. Vocês sabiam que hoje a grande parte dos casais nos países desenvolvidos não querem mais ter filhos? Porque dá trabalho, dá despesa, cansa. Mas leva uma criança dessa para sua casa e fica alguns dias com ela, vê se consegue viver sem ela depois. Isso é um milagre de Deus na nossa vida. E é com isso que Jesus se importa. E é por isso que Ele morreu na cruz. Para que eu e você não fôssemos apenas salvos, mas uma vez salvos, pudéssemos ser enxertados nele. E uma vez enxertados nele, pudéssemos dar muito fruto. E olha o que a palavra diz, já finalizando.
Ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Em que contexto essa promessa é feita para nós? Em que contexto Deus diz que você pode pedir o que você quiser para Ele e Ele vai dar a você e a mim? No contexto da frutificação. Porque Ele sabe que quem dá fruto não vai pedir coisa para o seu bel prazer, para se perder. Eu quero ganhar sozinho na mega sena acumulada da virada. Que beleza, no dia seguinte eu tenho certeza, nunca mais ninguém vê você nessa igreja. Some. Por quê? Porque é assim que funciona. Você vê a entrevista, se você ganhar sozinho na mega sena, o que você vai fazer? Eu vou sumir dessa terra. Eu vou cuidar da minha vida, dos meus interesses. É por isso que não ganha. Porque todo mundo que ganha destrói a sua vida. Eu não vi um até hoje que ganhou e ficou melhor do que estava. Aparentemente, no primeiro momento, parece melhor. Depois separa da mulher, separa do marido. Teve um caso lá, alguns casos que foram assassinados depois que ganharam. Por quê? Porque é propósito errado. É as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Mas as bênçãos que nós buscamos para os nossos projetos egoístas só trazem transtorno para a nossa vida. E Deus tem a misericórdia de nós, porque nenhum é melhor que o outro aqui não, viu? Somos tudo igualzinho. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. E à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos tendo filhos, produzindo frutos, Deus fala: agora você pode me pedir o que você quiser, porque eu tenho certeza que o que você vai me pedir vai vir de encontro com a minha palavra. Porque olha o que diz em seguida. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, vão pedir o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Só é discípulo de Jesus quem dá fruto para Jesus. Como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. Sabe qual é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus é o Espírito Santo, que nos move, que nos motiva. Os dons espirituais que a Bíblia diz que existem são dados para a edificação dessa nova leva que vem da igreja do Senhor, dos filhos que nós produzimos. E tudo que Deus faz e tudo que Deus nos dá é dado e é feito com o propósito de que eu e você possamos produzir frutos para Ele. E aí a nossa vida é rica, e aí a nossa vida é abundante, e aí a nossa vida é plena, e aí a nossa vida é completa. Essa semana um dos nossos irmãos me ligou, estava passando por uma fase muito difícil, uma situação chata envolvendo a sua família, e ele me ligou, estava triste, eu orei com ele. E ontem eu encontrei, e ele recebeu um vídeo que um filho espiritual dele mandou para ele. O sujeito nem mora aqui, esse filho espiritual mora longe daqui. E ele me mostrava esse filho espiritual dele testemunhando a respeito do que Jesus fez na vida dele, do que Jesus tem realizado na família dele, do que Jesus transformou a ele. E ele me falava: eu estava passando por luta, por um momento muito crítico, mas quando eu vi esse testemunho, eu fui renovado. Quando nós damos frutos, nós somos renovados. Quantas vezes um pai chega em casa triste, abalado, abatido, mas a hora que olha para o rosto do seu filho, da sua filha, ainda pequenos, sente o renovo do Senhor, sente o amor de Deus e sente motivação para continuar vivo. Eu ouvi uma história de um amigo muito precioso, cuja mãe tinha muitos filhos,
E ele sempre achou que a mãe dele gostava de comer pé de frango. Eu respeito quem gosta de comer pé de frango, mas pé de frango não tem nada. Até que ele descobriu que ela comia o pé do frango porque ela queria dar as partes que tinham carne para os seus filhos comerem. E ela comia os pés do frango. E ele falou: eu só vim descobrir isso muitos e muitos anos depois. E é assim que nós nos tornamos quando nós geramos filhos. Pessoas parecidas com Jesus. Pessoas que se importam umas com as outras. E aí a nossa vida encontra o significado. Nós deixamos de ser inconsequentes, deixamos de ser egoístas e passamos a ser pessoas capazes de não só cuidar de outras pessoas, mas gerar outras pessoas para Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O desafio de neste ano frutificar muito para Deus. E se você era como uma árvore estéril até hoje, eu quero dizer para você: você acha que esse ramo pode dar frutos? Pode ou não? Pode. É só estar enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E é isso que Ele deseja fazer conosco, para que o nome dEle seja glorificado e para que a nossa alegria seja completa. E não importa o que esteja acontecendo, foque na geração de filhos. Porque muitas vezes Satanás, conhecendo as nossas fraquezas, ele coloca obstáculos na nossa família, coloca obstáculos na nossa vida, e nós paramos. Não posso, não tenho autoridade, não posso cuidar de outros porque meus filhos não estão bem ajustados. Se você fez a sua parte, espera, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Ainda que demore. Sabia que tem planta que você planta e demora anos para nascer? Eu uma vez plantei um pé de manga num pedacinho de terra que eu tenho aqui perto, bem pequenininho, uma chacrinha, 60 quilômetros daqui. Plantei lá o pé de manga, abençoado o pé, demorou quase 10 anos para dar a primeira manga. Se eu dependesse desse pé de manga para comer, eu estava morto. E às vezes nossos filhos são assim, demoram um pouco mais. Mas existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Se a gente está fazendo o que Deus mandou a gente fazer, Ele é o primeiro a se interessar em abençoar a nossa casa e os nossos filhos. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se voltar ao Senhor. E eles vão dar frutos, para que o nome de Jesus seja glorificado também através da vida deles. Muitas vezes as provas vêm, mas é no momento da prova que Deus transforma os valores da nossa vida. E nesta noite, ao encerrar esta ministração, eu quero orar para que um Espírito Santo transforme cada um de nós em ramos frutíferos. Que nós não sejamos religiosos, porque os religiosos são cortados, os religiosos são lançados fora. Mas aqueles que produzem fruto, glorificam a Deus e podem pedir a Ele o que querem, e Deus dá, porque Deus tem desejo de abençoar a vida destes. Eu quero orar com você nesta noite, e eu não vou fazer um apelo para um ou para outro, eu quero abençoar a todos. Eu sei que tem gente aqui que já é muito frutífera, mas a Bíblia diz que aquele que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Não importa quão frutífero você já seja, ou quanto você frutificou no passado, Deus quer que você continue a dar frutos. Deus quer que você continue a dar frutos. Eu preguei o Evangelho para muitas pessoas, mas consegui ganhar um e batizar um. E por que eu não consegui batizar outros? Simplesmente porque eu preguei o Evangelho, porque eu estou acostumado a pregar o Evangelho. Mas para ganhar alguém para Jesus, nós temos que fixar naquela pessoa e entender que um filho não é gerado simplesmente com uma palavra, mas com ações, com atitudes, com cuidado, com zelo, com repetição, com insistência. E eu prometi para Deus que esse ano seria diferente. Eu prometi para Deus que esse ano
eu daria os frutos que Ele espera de mim. E eu gostaria de compartilhar com você esse desafio nesta noite, que você também deseje isso. Esse ano eu vou ganhar pessoas para Jesus. Esse ano eu vou batizar muitas pessoas aqui, vai ter muita festa, porque muita gente vai descer as águas através das mãos daqueles que o Senhor um dia enxertou na videira verdadeira que somos cada um de nós. E eu quero hoje clamar para que o Espírito Santo, ainda no primeiro mês deste ano, traga sobre nós uma unção fresca, um óleo fresco, a compreensão destas verdades, e que possamos de verdade oferecermos-nos como instrumentos nas mãos dele, como ramos frutíferos, como ramos que vão produzir aquilo que agrada o coração do nosso Pai. Se você deseja isso, eu queria convidar você a colocar suas duas mãos sobre o seu coração e repetir a oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu hoje tomo por fé o fato de que eu já fui enxertado na videira verdadeira. Agora eu clamo para que o Senhor continue esta boa obra em minha vida e faça de mim não como um religioso infrutífero, mas como alguém que não só entendeu o seu chamado, mas está pronto, desejoso de cumprir com a sua vontade. Transforma minha vida hoje. Eu quero ser este ramo frutífero, ligado à videira verdadeira. Eu quero ser este que ora e o Senhor responde. Eu quero ser este que glorifica o teu nome santo a cada dia. Eu quero ser este que encontra a motivação para viver cumprindo a tua vontade. Eu quero ser este que tem alegria plena. Eu quero ser um ramo frutífero para o louvor da tua glória. Assim será, meu Pai, porque como está escrito, tudo aquilo que vocês pedirem, eu vos concederei. O Senhor nos chamou para isso. Transforma hoje a nossa vida para o louvor da tua glória, e que possamos durante este ano ganhar, Pai, mais e mais pessoas para ti. Cada um poder dar pelo menos um fruto em tuas mãos, para que não tenhamos do que nos envergonhar naquele dia, quando nos apresentaremos diante de ti e o Senhor perguntará: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a graça que eu te dei? O que você fez com a salvação que eu te dei? E que todos nós possamos dizer: eu reproduzi, eu multipliquei para o louvor do teu nome. E a tua palavra diz que o Senhor dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Esta é a tua palavra que nós recebemos nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu ensino. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz ramos frutíferos. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero orar com vocês. Lembrando que nós temos o CD desta ministração à sua disposição ali na livraria, e na saída você vai encontrar muitas coisas, e aquilo que você eventualmente comprar ali vai abençoar muitos jovens no acampamento. Pai de bondade, ao nos despedirmos deste lugar, continua ministrando ao nosso coração, continua falando através do teu Espírito, até que possamos compreender de um modo vivo e completo qual é o teu propósito para a nossa vida. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo estes meus irmãos amados, os lares que eles representam. Eu abençoo o trabalho das suas mãos e declaro que há sobre nós a graça e a unção do Senhor para prosperar em toda boa obra, em nome de Jesus.